O grande problema das pessoas, do meu ponto de vista, é o fato de elas não conseguirem compreender a sua realidade de maneira perfeita. Mas isso se dá porque as pessoas não percebem uma coisa. Não existe mal na realidade. Pô, Eric, não. Não. Como é que você vai dizer uma coisa dessa? Que não existe mal na realidade. Eu digo isso com toda a certeza do mundo. Não existe mal. O mal, ele não tem substância. Inclusive, isso vai ser ensinado por Aristóteles. A questão da não substancialidade do mal, sendo que o mal seria apenas a ausência do bem. Você já percebeu que o mal só é mal quando o bem não se faz presente? Você já percebeu que quando você fala em injustiça, você está falando em si de uma coisa que é mal? Você atribuiria, você categorizaria isso como algo mal, certo? Só que quando você fala injustiça, o que você está falando? Olha, pega a essência da palavra. Ausência, justiça, justiça. Ausência de justiça. Percebe que quando você está falando de injustiça, você está falando da ausência da justiça? Logo, você poderia deduzir: a justiça é boa, certo? Você gostaria que todas as coisas fossem justas, né? A justiça, o equilíbrio, é a justa medida, certo? Então, quando você pensa em justiça, você pensa em algo bom. Quando você pensa em injustiça, você pensa em algo ruim, sendo que aquilo que é ruim, injustiça, é apenas a ausência daquilo que é bom. Quando você pega o ódio, embora não podemos utilizar esse exemplo no que tange ao ódio, né? A palavra ódio em si não é a ausência de amor, mas olha para a sua realidade. Quando duas pessoas se odeiam é porque entre elas falta amor. Se houvesse amor entre elas, não haveria ódio. Perceba que quando o bem está presente, o mal não pode estar presente. Isso seria uma contradição, certo? Se você trazer isso para o contexto da lógica, essas pessoas se odeiam e se amam, não é? Elas podem se amar e se odiar. Como assim? Não. Né? Ou essas pessoas se amam ou essas pessoas se odeiam. Elas não podem fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Então, quando você olha para aquilo que você chama de mal, você percebe que, na verdade, é apenas a ausência do bem. Quando o bem está presente, o mal, ele se dissipa. Mas aí, você poderia se perguntar, bom, mas se o mal existe, ele tem substância. Olha só que louco. Você precisa entender que a substancialidade, ela é a concretude da coisa. Ela é a coisa real. Quando uma coisa se dá apenas por ausência de outra, ela não tem substancialidade. Entende? Então, o bem, ele tem substância. Porque você percebe claramente que o bem é a justiça, o bem é o amor, não é? O bem, ele tem substância. Mas o mal é apenas a ausência deste bem. Então, ele é vazio. Percebe? Por isso que ele não tem substância. Quando você olha para a sua realidade e você não consegue perceber que
todas as coisas dentro dessa realidade, elas cooperam para um bem, isso faz um mal gigante para você. Vou aprofundar mais isso, porque é nesse ponto que eu quero chegar com o raciocínio e vou te conduzir até lá. Perceba que tudo em nosso entorno, ele tende a arrumar para o bem. Você já viu quando um mal muito grande acontece a alguém, esse alguém é transformado pelo mal e eleva-se exatamente porque aquele mal pertenceu à sua própria estrutura da realidade? Sabe onde foi que eu me liguei isso? Quando eu comecei a estudar a logoterapia, do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele estava num campo de concentração e nesse campo de concentração ele começava a observar que as pessoas que morriam mais cedo, as pessoas que tinham menos força, menos capacidade de superar aquele dia a dia frenético, triste, pesado dos campos de concentração, eram as pessoas que tinham um desejo de realizar algo no momento que estivesse fora dali. Eram aquelas pessoas que elas tinham uma percepção de sentido para a sua vida. Eu preciso viver porque eu quero realizar isto, eu quero fazer isto, eu quero levar isto. Era a pessoa que, de uma certa forma, o homem que queria ver a sua esposa novamente, o homem que queria reencontrar a sua família e viver novamente ao lado deles, o homem que ele tinha um desejo de realizar algo na vida dele, pois amava uma causa, uma missão e queria realizá-la. Ele percebia que eram essas pessoas que sobreviviam. Então, ele começou a pensar, peraí, a maior força na vida é o próprio sentido. A maior força do indivíduo humano é ter a consciência de que ele tem um sentido na sua vida e de que sua vida tem uma razão para existir. Então, ele, em torno dessa ideia central, vai desenvolver uma forma de terapia chamada logoterapia, que visa encaminhar o indivíduo para a busca de sentido em sua vida e fazer com que ele encontre o sentido em sua própria vida para animar-se, para conseguir viver de uma forma plena e realizado. Se a gente pega, por exemplo, a pirâmide de Maslow, Viktor Frankl, ele leva o indivíduo ao topo da pirâmide. Olha como é inteligente o negócio. Quando você compara essas duas coisas, você percebe quão prima foi a obra da pessoa, né? Porque uma outra, né? E óbvio, o Maslow, ele criou a pirâmide com meio nas necessidades que o Aristóteles já tinha definido, né? Sendo a da autorrealização no topo. E se você pega a logoterapia, ela leva o indivíduo passando por todas as camadas da pirâmide até o topo. É incrível, uma teoria justifica a eficiência da outra. Mas, de qualquer modo, como a logoterapia nasceria e resolveria o problema de milhares de pessoas na face da Terra se o Viktor Frankl não tivesse passado por aquilo que ele passou? Em que momento você parou para pensar que o próprio campo de concentração foi a causa eficiente da logoterapia? Talvez ela não teria existido se Viktor Frankl não estivesse lá.
Todo aquele terrorismo que Hitler praticou foi um mal. Certo? Certo? E disso nós não duvidamos em nenhum momento. Era uma coisa que deveria acontecer? Jamais. Foi pura maldade. Na verdade, perdão, não foi pura maldade. Quantas coisas boas não nasceram dos judeus que passaram pelo campo de concentração e que estas coisas só nasceram porque eles passaram por isso. Aquele momento difícil os acordou, aquele momento difícil lhes fez enxergar o propósito, aquele momento difícil lhes fez enxergar o valor da sua família e de estar com ela, lhes fez enxergar o valor de sua esposa, de seus filhos. Lhes fez perceber os erros que tinham cometido em vida, lhes tornou mais humildes, fortes, resilientes. Perceba que dentro do mal nasceram milhões de coisas boas, mas ora, não vamos muito longe. Olha para a plantação do teu vizinho. Quando ele pega aquele bando de fezes de animais e ele coloca ali na horta dele para adubar, o que ele está fazendo? Se você tivesse aquelas fezes no seu quintal, você teria jogado fora sem pensar duas vezes, porque aquilo fede que nem um cacete. Mas, porra, sabe o que ele fez com aquele bando de fezes? Acelerou o crescimento do próprio alimento que ele estava plantando, ora. Mas espera aí, aquilo que você iria descartar, porque você ia atribuir, você ia categorizar como mal, como fedorento, como inútil, o vizinho usou para acelerar o crescimento do seu próprio alimento. Estou falando desse exemplo porque eu tenho um vizinho que faz uma horta e ele usa compostagem para adubar essa horta. Então, eu tirei esse exemplo dali. Ele estava usando uma coisa que todo mundo descartaria, que ninguém atribuiria valor. E ele utilizou aquilo em sua plantação para acelerar o crescimento do seu alimento. Veja bem, aquilo que você diria que era ruim, aquilo que não faria sentido para você, foi utilizado para um fim bom e agradável. Como é que se usa algo que é ruim para algo bom? Se aquilo é ruim. Então, olha como a realidade nos ensina quando nós estamos atentos. Olha como a realidade berra de fato para nós que, olha, perceba uma coisa, eu sou boa. O problema é que vocês não entendem o mecanismo. Todas as coisas aqui, todas as coisas na vida de vocês estão rumando para o bem. Mas vocês precisam perceber que se vocês não perceber, não é, vocês não vão conseguir, de fato, enxergar a benevolência, a minha própria benevolência para com vocês, né? Então, a realidade, em suma, ela é benevolente. Até mesmo os piores momentos na sua vida, eles servem para te fazer enxergar algo bom acerca de você, acerca do seu entorno. Quando, por exemplo, um relacionamento seu fracassa e quando os dois vai cada um para o seu lado, algumas pessoas ficam tristes, querem até se suicidar. Mas em que momento elas param para analisar? Peraí, eu tive um curso. Eu tive um curso e foi na prática. Quais foram os meus erros? Onde é que eu cometi? Eu ouvi o meu parceiro, a minha parceira, quando ele quis manifestar alguma queixa, alguma necessidade? Será que eu o entendi? Será que eu o compreendi? Será que eu analisei, eu vi as coisas de fato como elas eram? Será que eu estava presente no momento que o meu parceiro ou a minha parceira precisava de mim? Será que eu estava ali?
verdadeiramente? Ou o meu corpo estava ali, mas a minha mente estava em outro ponto, de modo que eu não ouvi, eu não escutei, eu não o ajudei quando ele precisou, ou quando ela precisou. Quantas falhas você não comete, nós não cometemos, todos nós basicamente somos falhos, mas em que momento nós estamos parando para perceber? Em que momento nós estamos parando para perceber as falhas que nós estamos cometendo? Então, a partir do momento que nós percebemos os nossos erros, nós podemos começar a entender aonde nós precisamos atuar em nós mesmos para melhorar, para aprimorar, para que o próximo relacionamento não seja como o anterior. Ou seja, a própria realidade, na nossa própria experiência que deu errado, nos fornece um produto bom, que é o aprendizado. Mas que muitas vezes a gente não pega esse produto. A gente simplesmente busca distrações, né? Para lidar com a experiência, um busca o álcool, o outro busca as drogas. E aí ele, de uma certa forma, começa a se distrair, não colhe os frutos do aprendizado da própria experiência, não medita sobre a experiência e como ele poderia ser melhor na próxima experiência, e na próxima experiência ele vai cometer todos os mesmos erros novamente. E ele vai conduzir a próxima experiência para o mesmo destino, para o mesmo resultado. E o que acontece? Esse indivíduo está repetindo os mesmos erros. E aí você tem a própria definição daquilo que o Buda chama de samsara. Não é? Então, olha como as pessoas, elas não conseguem estar na realidade, coletar o bem que a realidade lhes dá e usar isso para uma boa finalidade. Olha como as pessoas não sabem usar as fezes. Pegando carona no exemplo que eu dei. Olha como as pessoas não sabem usar as fezes. Elas pegam as fezes e comem as fezes. Isso é um pouco nojento, mas se você for parar para pensar, é exatamente isso que está sendo feito. Quando você pega aquilo que aconteceu de ruim e você não utiliza aquilo para o bem, você não está colocando aquelas fezes como adubo naquela plantação que você está fazendo. Quando você está pegando aquelas fezes e está colocando como adubo naquela plantação que você está fazendo, essas fezes deixaram de ser mal. Olha como até mesmo as suas piores experiências, as piores coisas que acontecem com você, podem se tornar coisas boas. Mas o grande problema é que você não sabe fazer destas coisas boas coisas. Presta atenção na tua realidade. Pode nascer coisas boas das coisas ruins. Mas você precisa saber exatamente como transformá-las. E você transforma estas coisas em coisas boas se perguntando acerca de tudo que está acontecendo na sua vida. Como eu posso usar isso para o bem? Como eu posso usar isso para o bem? Não é verdade que aquele chefe chato do meu trabalho, ele é ruim, ele é chato. Eu não gosto daquele cara, tenho horror dele. Mas ele pode me ensinar como resistir a pessoas chatas. A partir do momento que ele me oferece um teste, todo santo dia, de resistência.
Ele é um cara chato? Ora, ele é um cara chato. Mas pelo menos ele está me ajudando a suportar pessoas chatas e a lidar com elas. Ele está me ajudando a me tornar mais resistente. Então, vamos ver de quais modos eu posso lidar com isso. É um meio de transformar uma situação que em si é ruim em algo bom. Porque a partir do momento que nós entendemos que tudo na nossa realidade está cooperando para o bem, nós entendemos ao mesmo tempo que todas as coisas têm um lado bom. E a partir do momento que nós entendemos que todas as coisas têm um lado bom, nós entendemos que também estas coisas estão nos ajudando, de certo modo, cooperando para conosco em algum aspecto. E isso nos traz uma paz. Por quê? Porque nós paramos de enxergar as nossas experiências pelo lado negativo. E passamos a enxergar as nossas experiências pelo lado positivo. E isso torna a experiência mais agradável. Por quê? Porque eu tenho a percepção do ganho. Eu tenho a percepção de que eu estou ganhando. Não é? Quando eu tenho a percepção de que eu estou ganhando, eu tenho a percepção de que eu estou fazendo um bom negócio e isso é muito mais agradável. Então, a partir de agora, entenda isso sobre sua realidade. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Aquilo que você chama de mal é apenas a ausência do bom. Introduz o bom e não existe mais o mal. Qualquer experiência na sua vida, perceba que tudo te traz um ganho de certo modo. Você só tem que começar a fazer a sua imaginação trabalhar no sentido de buscar compreender qual é o ganho que a situação que você categoriza como ruim pode te trazer. A grande parte das experiências sempre trazem uma experiência, um aprendizado, algo que você pode usar no futuro para desenvolver algo melhor, para até mesmo manter e blindar a sua própria saúde mental, pois não é verdade que quando você aprende a lidar com uma pessoa má, com uma pessoa de uma personalidade muito confusa e atrapalhada e bagunçada, caotizada, acho que caotizada é uma palavra melhor para definir, você começa a desenvolver uma habilidade que ela te permite não mais ser volúvel diante dessas pessoas. Porque quando você está lidando com uma pessoa que... É que hoje está uma moda, né? Dos parceiros sempre atribuir ao outro o rótulo de narcisista. Isso está uma moda do cão. Todo mundo agora tem um parceiro narcisista. É uma coisa de louco, né? Sendo que as pessoas sempre foram egoístas por natureza. Você é egoísta nas suas relações. Você quer mais ganhar do que você quer perder. Isso é natural de todo indivíduo humano. Mas agora é narcisista para cá e narcisista para lá. Mas, de qualquer modo, eu vou chamar de uma personalidade caotizada quando uma pessoa ela geralmente não é empática. Quando uma pessoa ela é geralmente mais manipuladora do que agregadora. Quando uma pessoa ela quer que tudo conflua para suas próprias necessidades, né?
é isso que vão chamar de fato de narcisista. Só que o que eu estou dizendo é que as pessoas não estão atribuindo apenas essas pessoas como narcisistas. Pessoas que muitas vezes são egoístas, como ela também está chamando de narcisista, sendo que não é. O narcisista, ele tem determinadas categorias, ele tem determinados traços bem claros, como a manipulação, por exemplo. Ela quer uma pessoa narcisista quer manipular tudo para que o beneficie apenas. Entende? Uma pessoa narcisista não tem empatia, ela não sente pelo outro. Ela, inclusive, também isso é um traço dos psicopatas. Então, o maior traço dos psicopatas, inclusive, se você quiser identificar um psicopata, é só você identificar se ele realmente sente alguma coisa quando faz um mal tremendo para alguém. Se ele não sente, a chance dele ser um psicopata é muito grande. Então, esses traços são traços verdadeiramente de pessoas narcisistas, né? Agora, uma pessoa que simplesmente foi egoísta em um determinado momento com você, de modo que às vezes você também é egoísta de mesmo modo com outras pessoas, certamente você não vai chamar de narcisista, certo? Porque não é. Então é importante você saber diferenciar uma coisa da outra para que você não acabe enxergando as coisas de maneira distorcida, né? Mas é importante que você enxergue tudo isso da melhor maneira e se paute bastante na realidade. E essas personalidades, elas acabam agregando para você um determinado aprendizado, uma determinada competência. Depois que você aprende a lidar com uma pessoa que ela, por exemplo, é narcisista, realmente narcisista, né? Você acaba desenvolvendo uma habilidade que é lidar com esse tipo de pessoa. E isso acaba te trazendo uma maturidade. Uma maturidade que quando você tiver que lidar com esse determinado tipo de pessoa, você não vai ser volúvel diante dela. Ela não vai ter capacidade de mover as suas emoções negativamente. E isso te dá resiliência também. Porque é fato que nós vamos encontrar pessoas dessa qualidade. Mas, a partir do momento que nós sabemos lidar com elas, nós não ficamos maus por ter lidado com uma pessoa dessa categoria. Porque é interessante nós percebermos que quando uma pessoa ela tem uma personalidade disfuncional, ela geralmente tende a cooperar para a disfuncionalidade do outro. Não é? É quando, por exemplo, uma pessoa se casa com uma pessoa com uma personalidade disfuncional, como, por exemplo, borderline. E acaba que essas pessoas com os transtornos de personalidades, você muitas vezes não vai conseguir entender por que elas fazem aquilo que elas fazem. É porque elas não têm uma determinada empatia para com o outro. Poxa, você está vendo, né, uma discussão básica isso aqui dentro dos casais. Você está vendo que eu estou me esforçando para fazer com que tudo fique melhor, para fazer com que as coisas fiquem limpas, para fazer com que as coisas fiquem mais organizadas. E você desorganiza tudo, suja tudo, arregaça com tudo e não percebe o meu esforço para fazer com que isso aqui esteja melhor e melhor apresentável, um ambiente mais aconchegante. Você não percebe o meu esforço. E realmente aquela pessoa não consegue perceber o esforço da outra e você fica se perguntando como esse indivíduo não consegue perceber o meu esforço, não é? É exatamente porque ele tem uma certa deficiência na questão da empatia. Ele não consegue sentir a dor do outro. E ainda mesmo quando aquela pessoa está manifestando claramente. Então, quando você aprende a lidar com esse tipo de pessoas, e dentro dos relacionamentos, essas pessoas, elas acabam danificando o outro, porque esse outro começa a buscar N formas de fazer ela perceber o que ele está sentindo, ou de fazer ele perceber o que ela está sentindo, e ela não consegue resultado nenhum. Absolutamente zero resultado.
ela consegue, e ela vai tentando e vão se empilhando outras situações e aquela pessoa acaba buscando, mudando determinados aspectos do seu comportamento e acaba também, muitas vezes, adquirindo transtornos de personalidade. Então, é raro os casos que essa pessoa consegue mudar a outra, tá? Geralmente, ela acaba ficando transtornada por conta da outra. Isso acontece na maior parte dos casos, acredite. Porque é comum as pessoas acreditarem que podem mudar as outras. Não, peraí, eu vou mudá-lo. Eu vou ajudá-lo a sair desse limbo, né? Mas não é bem assim que acontece. A própria experiência berra e berra bem alto. Que as pessoas, elas geralmente tendem a adquirir as disfunções quando precisam lidar com outras pessoas que são desfuncionalizadas, certo? Então, por isso que a habilidade ela é importante, né? É verdade que no desenvolver dessa habilidade você corre risco de não desenvolver a habilidade de lidar com essas pessoas, mas acabar sendo disfuncionalizadas por elas. Isso é total verdade. Mas é impossível desenvolver essa habilidade sem ter a experiência. E, logicamente, ao lidar com a experiência, é importante você entender que aquela pessoa faz o que faz porque ela é problemática e ela também faz o que faz porque ela é ignorante acerca de como deixar de ser problemática. Então, presumir que a pessoa é ignorante te traz mais complacência, porque eu estou lidando com alguém ignorante. Eu não posso ser como ela, senão serão dois ignorantes. Então eu preciso ser diferente. E no meu ser diferente, eu vou buscar meios para não deixar com que ela manipule o meu emocional, mas eu vou buscar dar respostas à altura e eu vou buscar me adaptar às situações que ela cria. Se ela está criando caos, eu vou buscar me adaptar ao caos. Para, de uma certa forma, não deixar com que o caos acabe influindo em mim. Entende? Essa é a melhor estratégia. Acredite, você não vai encontrar nada melhor do que isso, tá? Então, estas coisas nos tornam mais hábeis e nos faz coletar o bom daquilo que é ruim. Percebe? Então, isso aqui é importante. Quando você entende que todas as coisas na sua realidade cooperam para o bem, ao invés de você ficar triste com as suas experiências ruins, você vai aprender a canalizá-las para algo bom. E acredite, isso aqui faz um milagre pela sua vida. Por quê? Porque você começa a crescer na vida. Porque você começa a absorver essas experiências e canalizá-la para uma direção mais produtiva. E aí você para de ficar acabando com a tua estrutura psicológica, reduzindo a tua tensão psicológica e aumentando as chances de entrar numa maldita espiral da morte, entende? Que é o que eu chamo da espiral da morte quando você tem uma elevação do viés de negatividade. Essa questão do viés de negatividade é quando você enxerga todas as coisas pelo aspecto negativo ao invés de enxergar o aspecto positivo. A grande verdade é que quando você enxerga as coisas do aspecto negativo, você tende a aumentar o aspecto negativo da coisa. Isso é chamado, na teoria cognitivo-comportamental, como catastrofização. Quando você eleva o potencial de catastrofização da situação, você está aumentando o viés de negatividade. E negatividade atrai mais negatividade, que atrai mais negatividade, que atrai mais negatividade, que atrai mais negatividade. Quando vê, isso gera um efeito, isso vai gerar um efeito bola de neve, e é isso que eu chamo de espiral da morte. Por quê? Porque essa coisa, inclusive, pode te levar ao suicídio. Perfeito? Espiral porque vem descendo. E aumentando à medida que desce, ganha mais profundidade. Tá?
Isso é uma das coisas que você precisa eliminar. Se você entrar nesse trilho, você vai se ferrar. Isso aí é certo. Isso aí é certo. Certo? Então, entenda uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem.